paz do Senhor, povo santo de Deus. Olha nós aqui mais uma vez, demos uma pausa, mas não desistimos. Gente, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, tá? Estamos precisamente no capítulo 14. Você que está acompanhando sabe bem disso, né? Você que não está acompanhando, se você quer estudar o Apocalipse desde o início, vai lá, volta os vídeos, tem lá desde o capítulo 1, tá? Nós propomos esse desejo no nosso coração de ler o livro de Apocalipse todo. Gente, o livro de Apocalipse é algo maravilhoso. Muitas pessoas, né, têm medo do livro do Apocalipse. E interessante que a gente estuda os evangelhos, a gente estuda os pentateucos, a gente estuda os livros da Bíblia, os outros, mas o Apocalipse muitas vezes a gente se esquiva, a gente corre, porque tem na cabeça, né, que é um livro complexo, na verdade é, mas na verdade muitas vezes a gente lê, não é nem por ele ser complexo, porque hoje nós temos recursos para isso, né? Na verdade, é por medo mesmo, porque o livro de Apocalipse, ele já leva isso, né? Nossa, o Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse, ele é algo maravilhoso. Eu mesmo nunca tinha me debruçado no livro de Apocalipse, nunca tinha proposto no meu coração fazer o estudo do livro de Apocalipse. Gente, mas eu confesso para vocês que eu tô maravilhada. Eu tô fazendo uma pós-graduação em estudo bíblico avançado, inclusive o livro de Apocalipse está na grade dessa especialização. Gente, é uma coisa assim, claro, né, do céu, do céu. E eu não sei por que nós corremos tanto, porque no livro de Apocalipse, já no capítulo 1, o Senhor fala para nós que foi uma revelação que foi dada para João, para nós, os seus servos, sabermos o que vai acontecer futuramente. Então, como que Deus escreve uma carta para você? Como é que ele para escrever e nós não temos o interesse de ler? Tá entendendo? Se Deus escreveu, eu quero ler, eu quero abrir essa carta, eu quero entender. E aquele negócio de, nossa, sabe quando o pastor chega assim na igreja e fala, abre aí o livro de Apocalipse, pô, já olha assim, meu Deus, é coisa de fim de mundo. Mas quando você estuda o livro de Apocalipse, você vê que tem mais coisas do que isso, sabe? A glória de Deus, João vê Jesus ali sentado, a adoração, como era a adoração, o estado das pessoas que chegaram ali no céu, sabe? Os 144 mil que nós já falamos, né? Então, assim, tem coisas que você fica assim, nossa, sabe? Você perde até o medo da morte, porque você sabe que aquilo que lhe espera é tão grandioso, é mais que palavras possam expressar. Tem hora que João, ele tenta nos fazer entender a visão dele, usando características de coisas aqui de baixo, e a gente vê a dificuldade dele de passar isso para nós. É tanto que ele diz assim, eu vi um mar de vidro como de fogo. Então, assim, não era porcelanato. Imagino que era uma coisa bonita, que vidro é uma coisa refinada, né? Como de fogo, não sei se ele estava falando de clarão. Então, assim, mas ele tenta passar o resplendor, a grandeza da visão dele. Então, assim, nós vemos que no Apocalipse, Deus, ele abre a porta do céu para nós, né? Para que nós venhamos a entender como é que as coisas lá acontecem, como é que as coisas lá são, né? E também aquilo que brevemente, como ele diz, deve acontecer e que nós devemos saber. Vai falar, não quero saber, mas como? Se Deus tem interesse que você saiba. Ele escreveu, ele deu essa revelação justamente para que você não fosse leigo neste assunto, tá? Então, seja bem-vindo, né, ao estudo do livro de Apocalipse, precisamente no capítulo 15. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curta, comente, compartilha e chama os seus amigos para cá. Para você que sempre esteve aqui, gente, que bom que você está aí, tá? Permanece conosco, comenta aí, tá? Fala com os irmãos da igreja, tá bom? Convida para o canal, tá bom? Vamos nos juntar para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vou estar trazendo aqui, gente, tem ministrações maravilhosas também nos vídeos mais antigos, tá? Se vocês tiverem interesse de ir lá, tem hora que até eu fico assistindo assim, porque a palavra de Deus se renova. Às vezes eu tô assistindo assim, eu assim, nossa, sabe? Porque Deus, ele traz uma palavra no momento certo. E daqui pra frente, depois que nós concluirmos o livro de Apocalipse, que ele tem 22 capítulos, nós voltaremos também com ministrações, com testemunho, tá? Mas nós vamos concluir isso que
que nós temos no nosso coração, que é o propósito de terminar o estudo do livro de Apocalipse, tá? Então, pega a tua Bíblia, abre aí no capítulo 15, louvado seja Deus. Gente, ativa o sininho das notificações do YouTube para receber os vídeos frescos que estiverem aí no canal, tá? Não deixa não de ativar não. Louvado seja o nome do Senhor. E bora lá? E diz assim, em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Gente, nós sabemos que João, ele tinha visão no céu, outra hora ele tinha visão na terra, e agora a visão dele volta para o céu. E ele diz que ele tem uma visão admirável, algo grande, algo que ia deixar de boca aberta. E ele diz, no céu, essa visão. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Nós sabemos que o período da grande tribulação é dividido na abertura dos selos, né? Nas 7 trombetas, 7 selos, 7 trombetas, e as últimas coisas a acontecer são as taças que são derramadas. Então, João está falando a respeito disso aqui. Embora só vá se abrir mesmo no capítulo 16, ele está dando introdução a isso que vai acontecer. Ele viu 7 anjos com as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Há muitas pessoas que dizem assim, nossa, como Deus pode ser um ser irado, né? Muita gente diz assim, como Deus pode mandar alguém para o inferno? Tem gente que diz assim, Deus não manda ninguém para o inferno, né? As pessoas que escolhem para lá. Ele mandou Jesus para salvar e para que ninguém perecesse. O que acontece é que nem todo mundo quer confessar Jesus, quer viver, né, uma vida com Jesus, com o seu Salvador. E isso tem consequência. E eu achei interessante, eu vi um pastor falando, que a ira de Deus é diferente da nossa, porque a nossa ira, a nossa natureza pecaminosa, mas a justiça de Deus, a ira de Deus, é um atributo dele por ele ser justo, né? Por ele ser justo, ele não dá o mesmo fim a todas as pessoas. Você entende isso? Então, e ele diz assim, e vi como, tá vendo que eu falei naquela hora? E vi como um mar de vidro misturado com fogo. Veja que João está tentando passar para nós uma visão maravilhosa que ele viu, mas que às vezes falta palavra para decifrar aquilo que viu, mas a gente percebe que é algo grande. Ele viu um mar de vidro misturado com fogo. E também, o que foi que ele viu? Os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinha harpas de Deus. João viu as pessoas que entraram no céu, os mártires, as pessoas que sofreram no período da grande tribulação. João vê essas pessoas lá no céu. E ele vê essas pessoas com harpas. Quem tá com harpa tá louvando, né? E ele vê essas pessoas ali com harpas de Deus. É essa visão que João está passando. Eu vi 7 anjos, né, com as últimas 7 pragas, mas ele viu também no céu um mar de vidro e ele viu os vitoriosos. E o interessante aqui é que essas pessoas, elas foram mortas no período da grande tribulação, mas, contudo, a Bíblia os chama de vitoriosos. Por quê? Porque, gente, aquele que morre por Jesus, ele é um vitorioso. Ele é um vitorioso, né? Muitas vezes nós pensamos assim que não morrer, que vencer aquela batalha física seja vencer. Mas nem sempre, nem sempre. Morrer por Cristo também é vencer. E essas pessoas que João viu, ele chama eles de vitoriosos, que venceram, não se renderam ao regime, ao sistema do anticristo. Vocês estão compreendendo bem? E diz mais,
e cantavam o cântico de Moisés, aquele cântico de Êxodo 15, quando Moisés, o povo sai do Egito e eles cantam, né, aquele hino da vitória, daquele livramento que o Senhor tinha dado. E eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Dá uma pausa aqui, vamos abrir um parênteses. Muitas pessoas acham, né, que quando morremos, quando vamos para o céu, né, lá no céu não terá mais a consciência, lembrança. E nesse versículo aqui, nós já derrubamos isso, né? A palavra de Deus já lança isso por terra. Por quê? Porque João vê essas pessoas no céu cantando o cântico de Moisés, lembrando das coisas que o Senhor havia feito na terra. Então, no céu tem lembrança sim. Não tem sofrimento, não tem dor, né? Não tem sentimento penoso, ruim. Mas no céu há lembranças sim, há lembranças. E a Bíblia fala que essas pessoas estavam no céu cantando o cântico de Moisés. Você pode ver na sua Bíblia lá o cântico de Moisés no Êxodo 15. Eles estavam cantando o cântico de Moisés e magnificando a Deus pelas obras de Deus. Então eles lembravam. Concorda comigo? Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, qual era o cântico deles? Eles diziam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor? E quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Gente, há pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Pensa que nós estamos contando alguma fábula, né? Alguma lenda, e elas não acreditam. Muitas pessoas são até ateu, mas no grande dia, todo mundo vai confessar que Ele é Deus. Porque vão ver com os próprios olhos, sabe? Todo joelho vai se dobrar. Eu fico imaginando como naquele dia, né? Que não acreditavam que Jesus era o rei dos judeus. E depois que Jesus ele é crucificado, que abala, vamos dizer assim, a natureza, as pessoas começam a refletir, né? Que alguém comum morrendo, não aconteceria aquilo. O sol se escurecer, entendeu? Então, assim, as pessoas vão ter que reconhecer que Ele é Deus. Não tem como não reconhecer. Não é nem que vão ter. É porque não tem escapatória. Vai estar diante dele para galardão ou para juízo. Então, certamente, aquele que não acredita, naquele dia vai acreditar. Porque com os próprios olhos vai ver a glória do nosso Senhor. E com isso, gente, por não ficar muito longo, né? Eu vou parar no versículo 4. Mas voltaremos no próximo vídeo, no versículo 5. Onde João, ele olha e ele tem agora outra visão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço. Permaneça firme. Gente, que maravilha esse livro de Apocalipse, não é verdade? É maravilhoso demais. Que Deus os abençoe e os proteja sempre, sempre, sempre. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.